Abençoe, vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Amém? Com certeza, próximo final de semana, muitos estarão reunidos. Nós iniciamos hoje o propósito da Santa Ceia, que é uma semana de jejum. São 7 dias de celebração ao Senhor. Nós jejuamos, nos preparamos para o nosso grande milagre. Quem precisa de um milagre? Glória a Deus. Dia de Santa Ceia, comunhão com o Espírito de vida, que é Jesus Cristo, é dia de milagres, é dia de cura, de novo, restauração. Amém? Quero convidar a amada igreja para abrir juntamente comigo no Santo Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Depois de palavras proféticas poderosas, canções maravilhosas que o Senhor tratou com cada uma das nossas vidas nesta noite, com certeza tem algo nos céus ainda para que Ele possa concretizar. Amém? Os que puderem, assim que encontrar, fiquem em pé, nós lemos em seguida, você pode se assentar. E eu continuo de pé dando glória a Deus aqui. Amém? Marcos 14, versículo de número 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E a igreja pode dizer: glória a Deus, e se assentar glorificando ao Senhor. Amém? Quem já ficou triste? Quem já se angustiou? Quem já ficou desesperado? Sabe exatamente o que Jesus está vivenciando. Existem momentos de uma pressão tão intensa, profissionalmente, emocionalmente, familiarmente, em torno de situações na saúde, em torno de situações com pessoas que nós amamos muito, a pressão de um vício, a pressão de uma situação adversa, de uma dívida impagável, a pressão de uma situação de vergonha com um filho, com um ente da família. Jesus estava pressionado, assim como quando nós pegamos a azeitona, ela vai passar por um processo de prensa. A primeira prensa que a azeitona vai enfrentar, ela vai produzir um tipo de óleo. E esse óleo vai ser um óleo tão puro, vai ser um óleo que vai ser específico para ser usado em uma área, que é a área da alimentação. Nós vamos analisar que ela vai passar por uma prensa maior, e essa segunda prensa vai fazer com que um novo óleo seja produzido. E esse óleo, ele vai ser usado para unção. Alguns usam primeiro para unção por ser extra virgem, puríssimo. E outros usam para um tipo de alimentação. Tanto é que se você for procurar um azeite extra virgem, puríssimo, ele tem que ser de uma prensa muito pura. E tem que ser a primeira prensa. Então ele vai ser prensado e vai produzir o óleo do alimento, o extra virgem, o óleo da unção, que vai despedaçar o jugo.
Ele vai produzir mais uma vez em uma nova prensa, um novo azeite, que é o azeite que vai trazer toda a ação de purificação. E aí nós vamos analisar que óleo se transforma também em sabão. E aí você fala assim, mas por que nós pegamos o óleo velho e transformamos em sabão? Porque o óleo, ele purifica, o óleo ele limpa, o óleo ele transforma, mas cada prensa traz um nível de óleo, um para alimentação, outro para iluminação, outro para purificação através de sabão, outro para fazer com que aquele azeite ali seja utilizado para ferimentos, para cura, para transformação. Porque o Senhor Jesus está levantando os olhos agora e Ele está dizendo ao Pai: Pai, se o Senhor puder, tira essa prensa de mim. E eu quero falar com alguém que está sendo prensado, pressionado e esmagado por uma situação. Quantos de nós já fomos esmagados? Quantos de nós já fomos pressionados? Quantos de nós, através de uma vergonha, através de uma humilhação, através de uma expectativa, você tem momentaneamente você tem um pensamento: agora eu vou ter um alívio, agora eu vou ter um suporte, agora eu vou ter uma cura, agora eu vou ter a restauração, agora alguém vai me ajudar, alguém vai entender a situação e vai estender as mãos, e ninguém fala nada, e ninguém ajuda em nada, e ninguém dá suporte. É o Senhor dizendo: eu vou colocar você na pressão, porque eu tenho pressa em te ajudar, em te abençoar, em te levantar, em te fortificar. Eu tenho pressa em fazer algo novo na tua vida. Só quem crê fala: eu creio. A pressão faz isso. Quem já utilizou uma panela de pressão? Por que você usa uma panela de pressão? Porque você precisa cozer um alimento duro um pouquinho mais depressa. Uma carne que você usaria 3 horas no fogão, na panela de pressão, ela fica pronta. Por que você acha que Deus está colocando você na pressão? É porque Ele tem pressa na tua vida. Ele tem pressa no teu ministério. Ele tem pressa em uma área da tua vida que Ele precisa levantar, que Ele precisa usar, que Ele precisa fazer o inédito acontecer. Jesus chega diante de Deus e fala: Pai, se for possível, afasta de mim essa pressão. Mas contudo, todavia, seja feita a tua vontade. Você vai ver aqui, ainda, muitas vezes Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas aqui na hora da pressão é chegada a hora de Jesus. Assim como a minha hora, assim como a sua hora, também chega. A adversidade chega para todos. O dia difícil chega para todos. É igual criança. Você já levou criança no supermercado? E numa loja de sapatos, de brinquedos, de roupas, quando a criança fala: eu quero, você fala: hoje não. Não chegou a hora. Não chegou o momento. Não chegou o dia. Não tem como. E ela se joga no chão, bate os pés e as pernas e fala: eu quero. E você vai saindo de mansinho assim, vai falando: você nem conhece. É assim? Não. Você tenta convencer a criança, mas ela continua lá esperneando muitas vezes.
Porque a vontade, o desejo dela é ter. E ela não entende de tempo. Mas o Senhor Deus está falando comigo e com você. Antes que houvesse tempo, eu sou. E não há nada que possa escapar das minhas mãos. Agindo, operando meu. Quem impedirá? Eu sou Deus da ação. Eu sou Deus que ajo. Eu sou Deus que faço. Eu sou Deus que trago. Eu sou Deus que saro. Eu sou Deus que curo. Eu sou Deus que transformo. Eu estou aqui para dar alívio na sua pressão. Só quem crê, diga glória a Deus. Ele diz assim: foram para um lugar chamado prensa, Getsemane. Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Eu vou orar. Eu vou falar com o Pai. Você pode orar comigo? Jesus disse, perguntou aos discípulos: vocês podem orar comigo? Vocês podem me ajudar? Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor, a angustiar-se. Jesus ficou angustiado. Quem aqui nunca ficou angustiado? Quem aqui nunca teve receio, nunca teve medo? Não adianta falar que não temos receio, que não temos medos, porque nós temos uma alma, e a alma possui emoções, e é da alma sentir medo, é da alma sentir angústia, é da alma ficar assustada, desesperada, é da alma ter pavor, ter pânico, porque é uma defesa natural, até mesmo de proteção. Nós temos receio de passar em um lugar, temos medo de enfrentar outras situações. Por quê? Porque é novo, porque nós não conhecemos, não sabemos o que está por trás. Por isso a palavra de Deus diz: não tenha medo, eu estou com vocês, não temas, não te pasme, não te espantes, porque eu sou com vocês. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou Deus. Mas não foi isso que Jesus ouviu. Não ouviu nem do Pai, nem do Pedro, nem do Tiago e nem do João. Olha como Jesus ficou sozinho. Existem momentos que é você e você. Nem Deus estava com Jesus ali, porque Jesus precisava sentir aquele impacto, aquela situação. Existem momentos que tudo vai bem, existem momentos que todas as coisas elas são boas. Ontem nós levamos um susto com a minha mãe. Minha mãe não acordava, não se movimentava. Minha mãe não tinha reação alguma. Chamaram o SAMU, porque tem que chamar em casos assim. Eles fizeram os primeiros socorros. Falaram: reação de um aneurisma. Vamos levar imediatamente. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, a minha cunhada, a minha irmã chorando, eu olhei para ela e falei: e aí? Aí minha irmã não respondia, chorava, minha cunhada não respondia, chorava. Aí minha irmã falou assim: já foi. Eu falei assim: como assim já foi? Já foi sim. Aquilo eu travei em peninha, porque eu já estava na pressão delas, ligando. Cada hora era uma, ligava: vem correndo, vem correndo, vem correndo, a mãe não acorda, a mãe não reage, a mãe isso. Eu falei: pronto, já foi para o céu. Você imagina como que você fica. Aí eu falei assim: como? Ah, já levaram. Levaram para onde? Aí eu disse: para onde levou minha avó? Aí o SAMU levou. E aí explicou. Então a pressão de alguns momentos
faz com que você sofra, a não ser que você seja de um material não humano. Se você não for humano, eu vou pedir para Deus já arrebatar você, porque você já é anjo. Anjo não tem mais corpo físico, então anjo não tem mais emoções. Mas se você está aqui, até Jesus estava angustiado até a morte, estava desesperado. E eu quero dizer uma coisa para você. A nossa hora também chega como a de Jesus chegou. E as pessoas que estão paralelas às nossas vidas, às vezes não vão entender o nosso momento. Existem pessoas que não irão entender o momento que você está, de sofrimento, de angústia, de dor. E vão falar, mas isso não tem nada a ver, isso passa. Ou daqui a pouquinho aí acaba. Porque as pessoas, elas não conseguem se colocar num lugar, ter uma empatia pelo sofrimento do outro. Pedro, Tiago e João não tiveram. Para Jesus, nem o próprio pai dele teve. Porque era necessário passar por aquela pressão. Pelo que Jesus teria que vivenciar para dar alívio à minha e à sua pressão hoje. No versículo de número 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível fosse, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O que ele queria? Ficar sem a pressão, sem o sofrimento, porque ele estava já com o corpo em uma situação de angústia, de sofrimento intenso. Quando você recebe um laudo médico, você não entende aquele laudo, a primeira reação que você tem qual é? Sofrimento. Não porque você não crê. Você crê, você confia, você sabe da existência de Deus, sabe do poder de Deus, sabe da soberania de Deus. Só que existe um ponto. Mesmo você conhecendo o poder de Deus, mesmo você sabendo que Deus pode, mesmo você sabendo que Deus faz, que Deus age, existe um detalhe. Qual é o detalhe? Você não tem controle daquilo. Você sabe que você vai sentir dor. E você sofre porque você não quer sentir a dor. Quem já sentiu dor de um canal, de um dente necrosado? É legal, não é, gente? Dente. Fazer canal de um dente não é uma coisa fácil. Por quê? Porque ele está todo inflamado. Então dói. Quem tem artrite, artrose, gota, reumatismo, que são ossos, dói. Sim ou não? E quando está na alma, quando está no interior, quando você emocionalmente está abalado, quando você se sente caído, abandonado, rejeitado, dói, segue. E Deus está falando com você. Não se pasme, não se espante, não se desespere, não fique angustiado, porque eu sou o teu Deus, eu estou vendo tudo, e essa pressão é para que você rapidamente tenha vitória. Você pode crer nisso? Versículo 37. Essa é a parte mais legal que todos nós enfrentamos. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro:
Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus está falando? Ô Pedro, você não pode vigiar uma hora comigo, não pode orar uma hora comigo. O Pedro não, o João não, o Tiago não. Às vezes a sua mãe não, teu pai não, teu cônjuge não, teus filhos não, teu patrão não, os teus conhecidos não. Às vezes Deus afasta tudo e todos, porque aquele é o momento teu, é a uma hora tua, a pressão é tua, o momento é teu, porque o milagre também vai ser teu. O milagre é teu. Quem está gerando o milagre é você. Quem tem autoridade para o milagre é você. Quem vai receber o milagre é você. Quem tem que entender o milagre também é você. Por isso que é difícil o outro entender. Por isso que é difícil o outro entrar no mesmo ritmo que você. Às vezes Deus tem um chamado para aquele tempo, para aquela hora, para aquele momento para você, e o outro não entende. E quem sofre é você, porque a pressão é para você, porque Deus tem pressa com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo de número 39. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou que Jesus, coitado, ele nem se decepcionou. Mas será que nós não colocamos isso no nosso interior? Não machucamos profundamente os nossos corações? Porque nós criamos uma expectativa de que o outro vai nos ajudar, vai nos entender. E muitas vezes o que acontece é o oposto. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. Quem é que estava colocando um peso de sono, o sono da morte ali nos discípulos? O ambiente que estava ali era de morte. Jesus estava sentindo o impacto, a pressão era da morte, do inferno, dos demônios, era para Jesus. Jesus era o próprio Deus. Jesus resistia àquilo. Os discípulos não. Por isso eles não conseguiam parar em pé. Existem ambientes que você aguenta. Existem situações que é para você enfrentar, que você passa, que você resiste. Por isso que Deus está permitindo para você. Os outros não conseguem. Por isso Jesus não está aqui para dizer que Ele, como seu melhor amigo, Ele não está castigando você, Ele está promovendo você. Quem recebe? Ele está promovendo você. Por mais que tenha dor, Ele está acelerando o processo para você. Vai passar, vai rapidinho, porque a pressão é assim, ela é rápida. Dói intensamente, mas passa rápido. Ele diz assim no versículo 41, e voltou a terceira vez. Você viu a insistência. Já passei isso pela primeira vez. De novo, Senhor. Segunda vez. De novo, Senhor. Terceira vez. Puxa, Deus.
é porque o processo, ele tem que ser finalizado. O processo, ele tem que ser concluído, para a sua grande vitória chegar nas suas mãos. E o que Deus tem para você é muito grande. Deus está decretando a sua vitória. Há uma vitória muito grande, judicial, dos céus, do grande juiz, para a tua causa. Versículo 41, e voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então Jesus sabia que toda aquela pressão dele suar sangue, dele ficar angustiado, dele sofrer, é porque a grande hora dele era chegada. Como eu disse, em muitos momentos Jesus vai dizer: não é chegada a minha hora. Em muitos momentos Deus vai falar para você: ainda não é tempo da sua vitória, ainda não é tempo, ainda não é a hora, eu estou te preparando, eu estou te capacitando. Mas quando a pressão é muito forte, quando a pressão é muito grande, quando tem algo sobrenatural, você pode escrever: a vitória vem. Viu isso? Deus está preparando uma grande vitória para você, para a tua casa. Vai ter um reboliço muito grande, vai ter um terremoto santo. Deus vai chacoalhar tudo, vai mexer em coisas que estavam escondidas, mas Deus vai trazer a honra. Por isso que a pressão é intensa. Quem não entende vai falar o que quiser, mas quem é espiritual vai entender. E Deus está no profundo contigo neste tempo, por causa da vitória. Assim também é contigo, Denise. Pastora querida, Deus está chacoalhando tudo. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, mas é na terceira que Deus dá a vitória. É agora que o Senhor está movendo a pressão para que as coisas sejam alinhadas. Então apenas descanse no Senhor, creia. Pastor Cordeiro, Deus está colocando um manto sobre você de justiça. O seu cetro de equidade vai gritar, vai falar. Coloque tudo diante dos céus, porque Trorianta soprando a lamaséria, os ossos secos vão ter vida, vai ter espírito de vida, aonde a morte disse que ia acabar com tudo. Não vai, porque Deus é Senhor. Sueli querida, o processo é difícil, mas Deus é maior. E é neste tempo que Deus está pressionando, que Deus está se apresentando, e que você vai ter uma experiência com os céus sobrenatural. Deixa o Senhor trabalhar e Ele vai fazer. Amém? A moça visitante, Deus manda eu te dizer: se levantaram, porque não sabiam com o que, nem como, estavam tocando e mexendo no mundo espiritual, acharam que poderiam tocar e iria ficar por isso mesmo. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: tocaram em algo que é meu na tua vida. Então quem vai responder com justiça sou eu. Tem coisas escondidas que você nem sabe, mas Deus vai responder e vai trazer nas tuas mãos. Você foi roubada, tiraram coisas, se levantaram, caluniaram, mas Deus está dizendo: eu vou te levantar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus vai fazer justiça. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão direita assim, se você ficar em pé. Você pode dizer: eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Diga com autoridade: eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu saio daqui com a vitória na mão. Saio daqui com a vitória na mão. Você sai. Você sai.
Porque aparentemente está tudo caminhando para a perda. Mas não é a perda que vai acontecer.